Olá, meus amados. Bem? Ótimo. Eu gostaria de continuar, o nosso estudo sobre a soberania de Deus. Ontem nós vimos conceitos sobre a soberania de Deus. Vimos também que ele é soberano independente de eu querer que ele seja soberano ou não. Né? E vimos uma parte assim, tanto quanto triste, quando nós fizemos três perguntas. Deus é soberano, sim. O que quer dizer soberano? Ele é o dono de todas as coisas. E até que ponto eu permito que ele seja soberano? Sim, nós homens não gostamos que Deus seja soberano quando ele toca na nossa carne, quando ele toca na nossa família, quando ele toca no nosso trabalho, quando ele toca em nós, quando ele leva alguém muito querido nosso para os céus. Nós não queremos que ele seja soberano, mas ele é soberano. Vimos também que existem duas maneiras, né? Existe o pensamento humano de um soberano juiz drástico e um soberano Pai Celestial que não deixa de ser juiz. Então, a nossa proposta é mostrar que a soberania de Deus é, como Jesus disse, um jugo suave, um fardo leve, mas não deixa de ser soberano. Ele é justo juiz, sim, queiramos ou não. Mas então acabamos vendo várias definições, como da Confissão de Fé de Westminster, quanto a definição dada por Arthur Pink, né, grande teólogo do século XX, e também o próprio Jó, né, naquele capítulo maravilhoso, capítulo de Jó, que fala a respeito de quem Deus é, sobre a soberania de Deus, que foi o texto de Jó capítulo 26. Né? Os irmãos podem dar uma olhada ali, quando Jó, nos primeiros versículos, fala a respeito de quem está iluminando, instruindo Bildade, que estava jogando verde para colher maduro, né? Para ver se Jó tinha pecado ou não. E daí ele coloca toda uma definição linda sobre Jó. Outro texto de definição, se os irmãos quiserem anotar, até falei para grifar, é o texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Primeiro livro das Crônicas 29, 11. Existem outros textos, Deuteronômio 4, versículo 39, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, Apocalipse 15, 3 e 4, são vários textos maravilhosos que falam sobre a soberania de Deus. Conforme eu encerrei no vídeo anterior, não existe uma palavra única que se traduz por soberano. Existem várias e várias palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que mostra para a sua época, mostra para os primeiros leitores, para os escritores, né, homens comuns, mas que foram separados para receber a voz de Deus e então escrever a Bíblia, Deus deu o, digamos assim, a liberdade para usarem as expressões da época, o que cada expressão significava na época. E no ajuntamento destas palavras diferentes, nós vemos o que é a soberania de forma abrangente. Esta é a razão do nosso estudo de hoje. Né? Eu vou falar a respeito das 10 palavras no Antigo Testamento usadas para refletir quem Deus é, para refletir uma noção de soberania divina. E mais 7 palavras do Novo Testamento que eram usadas para refletir o que significa soberania de Deus. Né? Dessas 7 palavras, apenas 6 fazem referência diretamente ao nosso Deus. E uma delas é usada também para os seres humanos, né? Para o soberano, governador, imperador, né? Mas 6 dessas 7 palavras também são usadas exclusivamente para Deus. Então vamos lá, vamos para o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento me traz 10 palavras hebraicas, claro, para refletir a soberania de Deus. A primeira delas é Iadon.
e Adon aparece 60 vezes no Antigo Testamento e é mais pronunciada como Adonai, né? É a mesma palavra para Adonai e Adon, que quer dizer o dono da casa, aquele que comanda. Seria mais ou menos como o segundo, como José, que foi o segundo no Egito. Né? Então, aquele que comanda, mas não é o dono. O dono seria Faraó. Mas aqui fala que Deus é o dono da casa, e por ser dono da casa, né, desta casa, ele comanda. Como ele é dono do universo, que é a sua casa, ele comanda, ele que dá as ordens. E lá, correspondente a isso no Novo Testamento, é a palavra déspotes, que vem dar a palavra déspota. Só que déspota, a partir, né, do século XX, século XXI, começou a ser sinônimo de um cara ruim, né, de um governante ruim. É um déspota, né, um autoritário. Não, mas a palavra déspota simplesmente, na linguagem, na época em que a Bíblia foi escrita, queria dizer senhor, amo, né, o meu mestre. Juntando todas essas coisas, seria um, 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 um dono, um dono que é agradável e eu gosto dele, e ele é meu mestre. Ele não é dono simplesmente se vira, faça. Não, mas é aquele que me ensina a fazer bem feito. A segunda palavra hebraica, para o espanto de todos, é Baal. Sim, nós só lembramos no Antigo Testamento do Deus Baal, né? Mas a palavra Baal significa marido. Marido. Tanto é que existe uma passagem em que Deus é chamado de Baal, né? O meu marido. E Deus usa essa expressão, né, com relação à igreja. Cristo é o noivo, o marido, e nós, igreja, somos a noiva, a esposa de Cristo, não é? Então, Baal, na maioria das vezes, quer dizer marido, dono de alguma coisa, senhor daquilo. Aparece 15 vezes no Antigo Testamento. Depois tem a palavra Gebir, que quer dizer comandante, aquele que dirige uma força militar. E Debir é usado também com Sabá e Aihil, que quer dizer uma força militar. Deus é o comandante, o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsebaot, né? Aquele que comanda todo o exército dos céus e o nosso exército. Então são três palavras hebraicas aqui, né? Rahil, Sabá e Gebir, comandante, força militar. Encontramos a palavra Marai, que quer dizer senhor, né? Um senhor também dono, mas que tem um trato com seus escravos, um trato diferenciado, um trato de amigo dos seus escravos, que então eles são escravos, mas não são escravos debaixo de chicote, né? Simplesmente usa a palavra escravo, porque são servos. Tá? Existe a palavra salit, que quer dizer governante, aquele que tem uma propriedade em que governa, tem um país em que ele governa, geralmente o povo de Deus. Né? Judá é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. Então, salit. Existe a palavra rahal, que quer dizer governador, chefe, líder, magistrado, cabeça. Tem um derivado dela que é Yahal, que quer dizer a mesma coisa. E existe aquela 10ª palavra, a palavra mais sagrada com relação a Deus, que é Yehová, ou em português, Jeová. Lembrando que em hebraico não existe a letra J, né? Então é Yehová. A pronúncia correta é Yehová, não Jeová nem Javé, é Yehová. Então o que quer dizer Senhor absoluto, onde ao aparecer essa palavra Senhor na nossa Bíblia, Antigo Testamento, todas as letras maiúsculas, quando aparece isso, é a junção dessas 9 palavras do Antigo Testamento, né? Iadon, ou Adonai, Baal, Gebir, Marai, Salit, Rahil, Sabá, Rahal e Yahal, que
quer dizer, então, ele junta, ele é o Senhor, ele é o amo, ele é o mestre, ele é o dono da casa, ele que comanda a casa, ele que comanda a nação, ele que é o nosso marido, ele que é aquele que devota amor sobre nós. É bom lembrar, quando falamos que a igreja é a esposa, a igreja é a noiva, lembrarmos do livro de Oséias. Oséias, Deus faz com que o profeta Oséias se case com uma mulher de vida duvidosa, chamada Gomer. Então Oséias tem 3 filhos, né? Jezreel, que é referência a uma guerra que aconteceu, um fato terrível que aconteceu, entre Jeú e Jezreel. Então, para lembrar que Israel está com problemas. Israel está fazendo vistas grossas para a justiça, né? Está botando panos quentes, em atos de justiça. Depois teve uma filha chamada Lohuamã, que em português está escrito lá desfavorecida, né? E ele ficou em dúvida se era filha dele mesmo ou não. E depois teve um terceiro filho chamado Loami, que a palavra Loami quer dizer não meu povo. Então Gomer deixa Oséias, o Loami, Oséias teve certeza absoluta de que não era filho dele. Então mostra que Gomer, representando a nação de Israel, representando a igreja, traiu o marido, traiu Baal, traiu Deus. E então Gomer vai servir outros deuses e é vendida no final como uma propriedade, como uma escrava, depois que foi usada, abusada, e estava lá para ser vendida. E Oséias então vai até o mercado de escravos e compra novamente Gomer e a leva para o deserto e lá a restaura como esposa. E daí diz de uma forma muito bonita, a Lohuamã, ou a desfavorecida, ele tornou favorecida. E a Loami, não meu povo, este será o meu povo. Então ele assume a paternidade daqueles que não eram dele, de forma alguma, mas passaram a ser dele. Passaram pela graça, pela misericórdia, pelo seu amor. Então ele assume a paternidade de Lohuamã, a desfavorecida, e Loami, o não meu povo, transformando em povo dele. Então, a junção dessas 10 palavras hebraicas para Deus é uma maneira que os judeus tinham na sua época, né, de fazer a referência da abrangência que é a palavra soberania de Deus. Nós vimos no vídeo anterior sobre isso, né? Tantas definições com tantas palavras. A confissão de fé, capítulo 2, os 2 primeiros incisos, né? Os 2 primeiros parágrafos da confissão de fé, mostra assim, vai colocando qualificações de Deus, qualificações e muitas. E os irmãos que tiverem a confissão de fé, deem uma olhada. Vejam os textos bíblicos, né, que confere, né, a soberania de Deus. Vejam, é maravilhoso. Então, por isso que Deus permitiu que 10 palavras usadas naquela época, né, que tinham o seu valor naquela época, a sua interpretação naquela época, para fazer referência a Deus, e separou, então, Jeová, né? Ou Senhor com todas as letras maiúsculas, com uma junção de tudo isso. Tá? Então, em cada momento em que Deus se mostrava a Israel no Antigo Testamento, uma dessas palavras era usada. Né? E na nossa Bíblia é traduzida por soberania, império, governo, né? Para representar na língua portuguesa o hebraico. Ok? Agora vamos para o Novo Testamento. Isso, o Novo Testamento é um pouco mais econômico, né? São 7 palavras, mas palavras profundas, tão profundas quanto do Antigo Testamento. Nós temos a palavra hiperekonti, que é usada apenas na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, fazendo referência a um soberano homem, soberano humano. Né? Então quer dizer eminente, soberano, aquele que sobrepuja, aquele que se mantém por cima, aquele que é elevado, que é superior. Tem uma outra palavra que é muito usada,
né, no Novo Testamento, que já fiz referência aqui aos irmãos, que é despotem, né, que em português a palavra déspota, né, que naquela época tinha o significado de senhor, amo, mestre, ou seja, é o dono de uma propriedade em que ele se esforçou para ter a morte de Cristo na cruz. Deus é o nosso déspota, Deus é o nosso amo, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso mestre, e ele possui esta propriedade que é a nossa alma, que é a nossa vida. Isso aparece na segunda carta de Pedro, aparece em Judas, capítulo 4, aparece no Apocalipse 6, versículo 10, daqui a pouco a gente lê esses textos, tá? Aparece também o déspota em Atos 4, 24, tá? Depois nós lemos, fiquem calmos. A terceira palavra é exousia, que está em Judas, versículo 25. Judas, versículo 25. Vejam comigo. Judas só tem um capítulo, né? E aparece no versículo 25, dizendo assim, o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e exousia, ou seja, e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. É uma doxologia, né? Doxa, em grego, brilho. Logia, estudo. É um estudo da majestade, da glória de Deus. Então fala de exousia, potestade, poder. Ele tem poder para atuar, ele é a autoridade, é o imperador absoluto sobre todas as coisas. Apocalipse 1, versículo 5, já estamos com a página aberta em Judas, né? Apocalipse 1, versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de todos os pecados. Aparece ali, então, a palavra arcon, príncipe, magistrado, aquele que comanda, aquele que julga segundo a lei, governante, o chefe, arcon. Apocalipse 6, versículo 10, vai aparecer a palavra déspotes. Desculpem. Apocalipse 6, versículo 10, aparece assim: clamaram em grande voz, é o quinto selo, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó déspota Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ó déspota, ó meu amo, ó meu mestre, ó meu Senhor soberano. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. É um texto clássico a respeito da soberania de Deus. E a palavra lá é dinastes, que dá, em português, dinastia, né? Dinastes, que quer dizer governador, poderoso, potentado, né? Aquele soberano sobre uma potência. Então aparece assim, primeira carta a Timóteo 6, versículo 15. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único déspota e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando a respeito da nossa coroa, né? Mandato imaculado, irrepreensível, até as manifestações de Jesus, né? Então falando a respeito desse domínio de Deus sobre os seus governados, né? Poderia fazer referência à nossa caminhada de santificação, ele que nos domina. Kyriontes significa domínio, vem da palavra Kyrio, que é Senhor com letra maiúscula, no Novo Testamento apenas o S maiúsculo. Tem a palavra anos, que quer dizer em cima de, brotando, aquilo que brota para cuidar, de uma forma soberana, fazer crescer o seu governo, né? Filipenses 3,
versículo de número 14. Eu vou ler para os irmãos terem uma ideia melhor. 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É como se Deus, a soberana vocação de Deus, ele plantou a semente, a palavra de Deus, e ela começa a crescer para cima, ela começa a produzir em nós, ela é enraizada em nós. Por isso que nós, quando oramos, né, pelos nossos filhos, netos, sobrinhos, conhecidos, foi plantada a semente. Então é a soberana vocação. E um dia essa semente vai brotar, ela vai crescer, ela vai se espalhar dentro do ser, dentro do coração e da mente da pessoa que oramos. Repetindo então, hipereconti, despotem exousia archon, dynasty, kyrio, e annos no Novo Testamento, mostrando que Deus é aquele que comanda todas as coisas, é o nosso amo e quando coloca a semente ali, que é a sua voz, né? Não podemos esquecer que a semente é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a voz de Deus. Quando Deus está falando no nosso coração, aquilo vai enraizando e tem o seu tempo certo de crescer. Por isso, nunca deixe de orar por um filho, por um marido, por um sobrinho, por um neto que abandonou a igreja, digamos assim. Chegou a uma certa idade e foi embora. Anos, a semente que vai brotar está ali dentro dele. E essa semente é poderosa para destruir rochas e quebrar o coração de pedra e transformar num coração voltado ao Senhor Jesus. Ó Pai amado, somos gratos porque o Senhor, ao inspirar a Bíblia, o Senhor permitiu que palavras comuns da época fossem usadas para representar a tua ação como soberano Senhor. Agradecemos a Deus pela revelação da tua palavra, pela compreensão da tua palavra. E rogamos agora, Senhor, por aqueles nossos queridos que receberam a semente, a santa semente do Evangelho em seus corações. Que essa semente brote, que essa semente cresça, que essa semente domine esses corações. Quebre, Senhor, o coração de pedra e colocando um coração de carne. Renova, Senhor, aqueles que estão tristes, abatidos, porque veem seus parentes zombando muitas vezes de ti, mas que eles tenham a alegria de saber que a santa semente está lá. E a tua palavra não volta vazia. Para a tua honra e glória que oramos. Amém. Deus abençoe a todos os amados, que tenham um bom e abençoado restante de dia.